Então, craniatas, primatas, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo que novamente, assim como foi o vídeo anterior, é um pouco mórbido. Eu vou falar um pouquinho da Amazônia. A Amazônia tá pegando fogo, literalmente. Ela tá sendo dizimada de uma maneira muito acelerada e sem qualquer consciência ecológica. Esse é um vídeo que, para quem gosta muito da biologia, da ecologia, de entender como as coisas acontecem, de ver como a floresta tem o seu nicho ecológico, realmente é muito triste, porque ver depois de Mariana, depois de Brumadinho e agora com a Amazônia, é muito difícil ver e não ficar comovido com isso. Porque a Amazônia deixou há muito tempo atrás de ser considerada um monumento natural, geográfico e biológico, para ser só um empecilho para grandes latifundiários. É muito ruim, de verdade, falar de algo tão óbvio, que é porque a gente não deve destruir a Amazônia. Eu vou falar aqui para vocês motivos pelos quais a gente não deve fazer o que está acontecendo com a Amazônia. Motivos pelos quais deve sim ser influenciado o protesto contra isso. A motivação para esse vídeo, além da própria agressão que está acontecendo por parte do governo Bolsonaro para com a Amazônia, é também a quantidade de fake news que está passando por aí, desvalorizando a Amazônia, desqualificando a função dela dentro da nossa vida. Muitos estão falando que, que eu quero dizer, o presidente da República, estão falando que a Amazônia só importa para veganos e indígenas, como se só esses dois grupos de pessoas dependessem da Amazônia. Mas o presidente que falou isso daí depende muito também. Não só por parte de acordos internacionais de meio ambiente e tudo mais, mas porque ele precisa de água para beber e sobreviver. Basicamente, a Amazônia é o que a gente chama de chuveiro do mundo. Essa floresta ela é responsável principalmente por pôr água no seu copo, na sua garrafinha e na sua casa. Agora eu vou passar um pouquinho para o âmbito da geografia. Em médias latitudes, no nosso planeta, é muito comum o aparecimento de desertos. E aqui na América do Sul, era para ter, como deveria ser, dentro da lógica geográfica, um deserto entre Buenos Aires, Cuiabá, São Paulo e os Andes. Era para ter um deserto nessa porção. Mas por que não há um deserto? Essa área ela é muito florestada, tem muita diversidade, tanto de vegetais quanto de animais. Então por que ela foge ao padrão das outras regiões que tem sim o deserto? Essas regiões, que compreende no Brasil pelo menos de São Paulo a Cuiabá, não são desertos por causa da Amazônia. A Amazônia, ela supre a nossa necessidade de água mais do que o próprio ciclo da água poderia prover. O ciclo da água, ele é principalmente abastecido pelos oceanos. Os oceanos evaporam a água, vêm para o continente, depois volta. Só que abrange mais a parte litorânea do continente. Esse centro do continente era para ser seco, árido e desértico. A Amazônia, ela possui um potencial de retenção de umidade e de compartilhamento de umidade gigantesco. Porque além do ciclo da água que abastece a Amazônia, as árvores, por serem grandes e por terem raízes profundas, retêm a umidade. E árvores muito voluptuosas, que possuem o alto delas de até 20 metros de diâmetro, conseguem botar na atmosfera até 1000 litros d'água. E a floresta inteira põe na atmosfera 20 bilhões de toneladas de água. É mais água que o próprio rio Amazonas, só que suspenso, formando o que é chamado de rios voadores. E esses rios voadores, esses rios suspensos, eles vão até a latitude média do continente, que é onde eu falei para vocês, entre Buenos Aires, Cuiabá, São Paulo e os Andes. Ele abrange toda essa área e faz chover lá, não permitindo que aquele clima fique árido, influenciando muito na vida de quem mora lá. E a Amazônia então está responsável diretamente pela água que você toma, pelas plantas que estão em volta de você, pelo ar que você respira.
Agora vamos pensar no cenário que, com esse governo atual, infelizmente, tá com muita possibilidade de acontecer, que é como ficaria a nossa vida com a ausência da Amazônia. A falta da Amazônia implica basicamente numa consequência muito lógica, que dá para ser dedutível a partir de tudo que eu já falei para vocês, que é a falta de umidade no ar e a falta de água. O que a falta de umidade no ar pode causar? Além da própria poluição já causar em torno de 1/4 a 1/3 de todas as doenças vasculares e pulmonares do mundo, sendo um caso de saúde pública, a falta de umidade no ar somada a isso pode causar vários problemas de bronquite, de asma, várias doenças relacionadas à falta de umidade. O ar seco, ele faz horrores com o pulmão. E a falta de água, eu nem preciso falar, né, gente? E o pior de tudo é ver o nosso governo Bolsonaro mentir sobre a real condição da Amazônia usando dados de governos passados. É triste ver o nosso governo não se importando com o financiamento de milhões e milhões que países como a Alemanha davam pra gente preservar a nossa Amazônia. É muito triste ver o nosso presidente falando que os culpados da dizimação da Amazônia são na verdade ONGs. É muito triste ver que o nosso presidente fala que a Amazônia só importa para veganos. É muito triste ver um presidente subir tanto o desmatamento da Amazônia em só 8 meses de governo. E é muito triste, principalmente, ver brasileiros defendendo um ser humano desse. Então, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, se vocês já se esclareceram um pouco acerca disso, eu peço o seu like, compartilhe com o seu amigo que precisa saber disso. E é isso. E aí a Amazônia